Bem, a gente vai dar continuidade, né? Nossa primeira parte, referente a operações unitárias, a gente vai ver alguns equipamentos. Eu até passei esses equipamentos, né? Uns videozinhos antes da aula, e depois eu achei alguns outros, que é umas animações, né? Esses equipamentos, alguns, a bomba, é mais fácil da gente imaginar o funcionamento, porque a maioria das pessoas já viram, né, essas bombas. Agora, um trocador de calor não é algo tão, né, do nosso cotidiano. Então, essas animações, né, eu sempre gosto de passar para os alunos, até mesmo quando a gente estava em aula presencial, eu passava esses vídeos para eles, né, terem mais ideias, né, referente a esses funcionamentos, a montagem, né, tanto de filtros como de trocadores de calor para a aula de hoje. Então, essas animações ajudam a gente a deixar um pouquinho, né, mais próximo aí da nossa... para a gente não ficar só na imaginação, digamos assim. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre filtração, tá? Qual é a ideia da filtração, pessoal? A ideia é remover sólidos, né? Esses sólidos, eles podem estar tanto num líquido como num gás. Então, a definição de fluido, né, é gás ou líquido. Sólido não é fluido. Então, a gente pode ter particulados, né, sólidos, tanto no gás como no líquido. Alguns a gente vai conseguir ver a olho nu, né? Então, a gente consegue ver esses pontinhos, né, esses particulados. Só que nem sempre isso vai acontecer, gente. Por isso que a gente tem vários tipos, né, e várias formas de fazer essa separação de sólidos, né? Tem alguns que as peneiras, elas são tão fininhas, que a gente olha e parece algo completamente preenchido, né? A gente não consegue ver como se fosse uma peneira mesmo, né? Que a gente vê aqueles furinhos, né? Por onde os sólidos vão estar retidos e o fluido passa. Às vezes os sólidos são tão pequenininhos que a olho nu a gente não vai ver. Mas é necessário fazer essa filtração, porque esses sólidos podem, por exemplo, gente, sedimentar. E que sedimentar? Ir para o fundo, tá? E conforme eles ficam no fundo, eles vão, por exemplo, obstruir tubulação, vão danificar equipamentos, né? Então a gente acaba tendo essa necessidade, né, de fazer essa etapa, né, de filtração em muitas partes, né, dos processos. Como é que funciona a filtração? Esse fluido, né, que pode ser um gás ou um líquido, ele vai passar por um leito. Nesse leito, a gente vai ter um material filtrante, tá? O que seria esse material filtrante? São as partículas, né, que vão ficar retidas nesse material. Então, é como se fosse uma peneira, é como se fosse o filtro de papel quando a gente faz o café, né? Aquilo ali seria o nosso meio, o nosso material filtrante. E aí a gente tem diversos tipos de filtro, né? Coloquei aqui um exemplo de um filtro prensa, aqui um filtro em placas, né? E aqui um filtro de mesa. Vou falar de alguns que são importantes. Mas, inicialmente, a ideia, né, aqui seria a seguinte, olha, eu entro com um fluido, né, que eu quero que ele fique retido, né, partículas. Nesse caso, essas bolinhas aqui vermelhas, né, elas não vão passar por esse leito poroso. Nesse leito poroso, gente, elas ficariam retidas, né? Se você reparar, ela tem um tamanhozinho maior do que o tamanhozinho dos furinhos do leito, né? E aí o que vai acontecer? Eles vão ficar, né? Retidos, e o que vai passar nesse caso a gente chama de filtrado, né? E o que fica retido, que é as bolinhas vermelhas, a gente fala que forma uma torta, né? Essas partículas sólidas, elas formam uma torta de filtração. A gente depois pode retirar essa torta de filtração para reutilizar, né, esse filtro. Aí aqui eu coloquei um filtro de leito poroso, né, intermitente. Eu tenho a entrada do líquido, esse defletor que vai, como se fosse fazer com que o líquido caia em todas as regiões, né? Porque se você reparar, ele cairia somente na região central. E aí eu não estaria, gente, aproveitando esses cantinhos, né? E aí esse defletor, ele faria como se fosse um espalhamento.
E aí, aqui nesse filtro, a gente colocou, né, vários tipos de partículas, partículas finas e partículas grossas. Né? E aí, essa placa metálica, ela tem espacinhos nos quais o fluido pode permear. Né? E aí passa o filtrado, e aqui em cima fica retido nessas partículas, né, os sólidos. Esse é um tipo de filtro mais simples, é o que a gente usa, por exemplo, no tratamento de água potável. Tá? Aqui ele diz que a camada do fundo tem cascalho grosso, que descansa, né, fica apoiado nessa placa metálica. Acima tem a areia fina, que realmente é o que atua como um filtro. Aí olha essas partículas. As partículas, né, elas vão ficando retidas aqui, formando aquela torta. Bem, o filtro prensa, um dos vídeos era sobre filtro prensa. O filtro prensa, ele é um dos mais utilizados na indústria, tá? Como é que funciona, gente? A gente coloca plaquinhas, né, que são colocadas de maneira alternada, e a gente utiliza uma tela. Essa tela normalmente é feita de algodão ou de material sintético, que cobre os dois ladinhos da placa, né? E aí, conforme o fluido vai passando, ó, aqui seria a alimentação do fluido, que eu quero filtrar. Aí ele vem, ele vai caindo entre essas placas, né? Só que essas placas, elas possuem dos dois lados a tela, né? E aí, o que vai acontecer, gente? Vai passar somente o filtrado, né? O nosso sólido vai ficar retido nessas plaquinhas, formando a torta. Aqui eu coloquei a alimentação, ele entra ali pela parte de cima, aí ele passa, né? E aí esses sólidos vão se acumulando dentro ali daquelas plaquinhas por conta daquele filtro, né? Eles não conseguem passar no filtro, né? Que está dos dois ladinhos da placa e ficam retidos ali formando a torta. Depois, como é que funciona, gente? Isso que estaria preso, né? Deixa eu voltar aqui para essa imagem que dá para ver. Essa torta ficaria presa aqui, ó, na tela da placa. Aí a gente retira, né? Para poder para poder retirar essa torta dos dois lados da plaquinha. Então, aqui. Nesse momento, a armação e as placas são separadas para poder você retirar, né? Essa torta. Aí você recoloca depois o filtro e as plaquinhas para você poder utilizar novamente, né? Começar um novo ciclo de filtração. Aqui é o filtro prensa, tem algumas imagens dele, né? Tem até um videozinho aqui depois, eu posso até passar para vocês o link. Esse acho que é outro videozinho, não é o que eu mandei para vocês, não. Esse daqui é um filtro contínuo em discos, eu acho que eu tenho uma animação dele. Ele seria dessa forma aqui, redondinho. Também passei um vídeo para vocês desse. Como é que funciona? São discos, né? Esses discos, eles ficam girando, né? Normalmente, ele vai ter uma bomba a vácuo que vai auxiliar, gente, nessa filtração. Por quê? Às vezes, a filtração, somente pela gravidade, ela demora muito mais, né? Dependendo do que a gente está utilizando. Então, se a gente coloca uma bomba de vácuo, pessoal, acaba facilitando um pouco, né? E aí a gente consegue fazer essa filtração que demoraria horas, às vezes em minutos. Essa torta, ela vai ficando acumulada, né, nesses discos. Depois a gente lava, seca e raspa. Tem até uma animaçãozinha aqui, ó. Aqui. Essa torta, né, ela está acumulada aqui nesses discos. Depois ela é raspada, solta, né? Porque a gente vai continuar utilizando, né, o nosso filtro. Aqui embaixo, você repara que é por outro lugar que está saindo, gente, a torta, né? Não mistura com fluido clarificado, com o que foi realmente filtrado, né? São compartimentos separadinhos. Porque se misturar não vai adiantar nada, né? A gente não vai ter conseguido filtrar, que era o nosso objetivo inicial. Dúvidas sobre o filtro? Nenhuma. Não?
Beleza. Então, vamos lá. O próximo tópico que a gente vai conversar hoje é sobre agitação e mistura. Então, uma das etapas, né, muito importante é a agitação e a mistura. Porque, gente, às vezes, o fato da gente colocar, né, a matéria-prima e não proporcionar o contato entre essas matérias-primas, né, o contato total, quando a gente pensa num reator muito volumoso, né? Aí eu coloco uma matéria-prima, vamos supor que seja sólida. Aí eu venho e coloco outra matéria-prima. Se eu não agitar, eu posso ter um contato somente dessa região, né? Que ficou, por exemplo, um sólido sobre o outro, né? E aí a agitação e a mistura, né? Elas acabam propiciando esse contato, né? Então, acaba que agitadores são muito utilizados na indústria química em várias etapas. Tanto agitadores, né, que vão provocar essa mistura, como separadores, né? O separador eu até comentei com vocês mais cedo, porque ele é capaz, gente, de separar o exemplo lá do biodiesel. Vou dar o mesmo exemplo que a gente falou mais cedo, né? O biodiesel é o que eu quero preparar. Agora, a glicerina, né, ela é um subproduto no qual eu não queria, digamos assim, né? Eu só quero que saia o biodiesel ali para mim utilizar em uma outra etapa. Só que a glicerina é produzida junto, então eu vou precisar separar. Então, agitadores e separadores, né, eles são praticamente os equipamentos mais utilizados na indústria. Bem, a agitação, qual é a ideia, gente? A ideia é que movimente o líquido, né? Líquidos em tanques, em reatores, com o objetivo de fazer o contato, né, entre esses reagentes, essas matérias-primas, utilizando impulsores giratórios. Como é que funciona, né? Aqui na parte de cima eu tenho um motor, né? Esse motor, gente, ele aciona essa hélice e faz com que ela rotacione, tá? Dessa forma, ao rotacionar, a gente acaba fazendo essa agitação e propiciando esse contato. Então, essa agitação pode trabalhar também com gases e sólidos também. Aqui é uma observação do que eu acabei de falar para vocês, né? Ela é uma operação unitária que é muito usada em pequenas, médias e grandes indústrias. Então, a gente utiliza muito essa operação unitária. Bem, a gente precisa de agitação com qual objetivo? Por exemplo, para dissolver líquidos que sejam miscíveis. Michele, o que é ser miscível? Miscível, gente, é o que se mistura, tá? Então, para eu misturar um líquido completamente no outro, né, eu uso agitadores. Para, por exemplo, dissolver sólidos, para, por exemplo, misturar líquidos que são immiscíveis. Como assim, Michele? Vocês já devem ter visto, né, aqueles óleos trifásicos, bifásicos, a gente agita, né, e eles parecem estar numa fase só, parece estar meio homogêneo. Mas se a gente deixar paradinho, eles vão se separar, porque eles não se misturam. Mas se eu proporcionar através de uma agitação, eu consigo, nem que seja momentaneamente, misturá-los, né? Então, eu posso usar misturadores com esse objetivo. Por exemplo, dispersar gases em líquidos, né? Então, eu venho com uma tubulação de gás e quero misturar num líquido, né? Eu uso um agitador para facilitar. Mesma coisa seria o mais que a gente mais pensa, né? Seria, por exemplo, misturar líquidos em sólidos, preparar um leite em pó, por exemplo, né? A gente agita ali com uma colher para dissolver. Então, misturar líquidos e sólidos é o mais intuitivo no nosso dia a dia. Aí, gente, aquelas hélices, né? Elas podem ter formatos diferentes. Michele, como é que eu sei qual é o formato adequado? Tem todo, gente, uma angulação, né? Que vai ajudar a indicar para qual é o melhor serviço, né? De acordo com qual hélice eu estou utilizando. Mas isso, ele já é um trabalho mais, né, do engenheiro. O engenheiro é que vai fazer esses cálculos, né? Para poder indicar quais seriam os mais adequados. Bem, aí eu coloquei aqui, descrição de um tanque agitado. Para agitar, por exemplo, líquidos ou pastas semilíquidas. O que a gente vai precisar? De um tanque ou um reservatório, um rotor, né, um impulsor, que tenha um eixo, né, que vai ser acionado por um motor,
que vai controlar aquela velocidade. Então, geralmente, na parte de cima daquela haste, tem esse motor para poder controlar a velocidade de agitação. Aí aqui eu coloquei um exemplo, né? Aqui em azulzinho é o motor, a parte de cima, e aqui seria a hélice, que ao ser acionada por esse motor, ele gira, né? E esse giro propicia aquele contato. Sistema de agitação, eu coloquei tem um tanque, tem os agitadores. Uma coisa muito interessante, pessoal, é essas plaquinhas que são colocadas normalmente nas laterais. Elas são chamadas de chicanas ou defletores. Elas servem, gente, para forçar o fluido a ficar mais próximo da hélice. Porque conforme a gente vai agitando, o fluido tende a tentar escapar dali, né? Ele tende a tentar ir para a parede. Conforme ele vai para a parede, ele se depara com algo que vai tentar direcionar ele para o centro de novo. Por quê? Senão ele ia ser direcionado para a parede e ia ficar como se fosse um caminho preferencial e não ia ser agitado, né? Ele ficaria ali ao redor da parede paradinho e somente o centro estaria homogêneo. Então, essas chicanas ou defletores, o papel delas é exatamente esse, tá? É direcionar o fluido para mais próximo da hélice. Bem, aí é que eu coloquei. Normalmente, né, a gente vai ter um motor, um redutor de velocidade, tá? Esse redutor de velocidade é algo opcional, né? Porque geralmente a gente tem duas formas. Um que a gente consegue ligar e desligar apenas, como se fosse uma velocidade única, e outros que a gente consegue ligar e desligar, e além disso, controlar a rotação, né? Controlar a velocidade. Então, ele é opcional. Eu posso ter controle de velocidade ou não. Eu vou ter o eixo, e na ponta eu vou ter aquele impulsor, né? Que é aquela hélicezinha, que é o que vai entrar em contato com a minha amostra para propiciar, né, essa agitação. Dúvidas em relação aos agitadores? Não. Beleza. Bem, agora a gente vai entrar nos trocadores de calor. Os trocadores de calor, pessoal, eles são muito utilizados também, com diversos objetivos. Quais objetivos? A gente pode precisar aquecer uma amostra, eu posso, né, necessitar resfriar uma matéria-prima, eu posso necessitar vaporizar uma amostra, passar do estado líquido para o vapor. Outra coisa que eu posso ter necessidade é condensar, ou seja, algo que eu tenho vapor passar para o estado líquido. Então, os trocadores de calor, o objetivo deles é transferir calor. Seja um calor, né? A gente, quando aprende lá na escola, a gente aprende calor sensível e calor latente, né? O calor sensível ali para aumento de temperatura e o calor latente para mudança de estado físico. Né? Então, o trocador de calor ele acaba nos auxiliando nessas duas funções, tá? Seja para apenas variar a temperatura ou para fazer transformação de estado físico. Existem diversas formas de trocador de calor, tá? Bem, aqui eu coloquei um exemplo de essa imagenzinha do primeiro, ele é um trocadorzinho de calor, como se fosse um protótipozinho feito em um laboratório, só para estudar, né? Provavelmente aqui seria estudar a variação de temperatura que ele alcança, estudar a vazão, seria mais ou menos essa a ideia, né? Então ele é bem pequenininho. Normalmente os trocadores de calor eles são bem grandes, né? Aqui já é uma imagem de computador. E essa imagem, ela tem um trocadorzinho de calor instalado, né, nas tubulações. Estaria aqui, ele estaria em pezinho. Aqui, gente, é uma função muito importante. O trocador de calor, ele vai estar acoplado, né, além das diversas funções que eu falei, que seria aquecer, resfriar, condensar, vaporizar, ele vai estar sendo uma tarefa muito importante na destilação. Sabia? Por quê, gente? Olha o que acontece na destilação. Falei para vocês hoje mais cedo assim. A destilação, ela serve
para separar, né, as amostras de acordo com... Eu falei o exemplo do petróleo. Eu falei, a gente tira frações, né? Tira a gasolina, aí tira o diesel, tira o querosene. Só que o que acontece? Como é que é feita essa separação? A gente ainda vai conversar sobre destilação, mas o princípio é a diferença no ponto de ebulição. Michele, o que é ponto de ebulição? É a temperatura no qual o líquido passa para o estado vapor, tá? Então, de acordo com a diferença do ponto de ebulição, a gente consegue fazer retiradas laterais, que são as amostras diferentes. Então, gente, o que acontece? Eu preciso vaporizar, né? Porque ponto de ebulição é a passagem do líquido para o vapor. Então, no fundo dessa minha coluna, eu preciso fornecer calor. Toda coluna de destilação, né, ela vai ter um trocador de calor na base, com o objetivo de suprir a necessidade térmica, tá, dessa minha coluna de destilação. Porque aí esse aquecimento vai propiciar aquela mudança que eu acabei de falar de temperatura, né, de temperatura não, de estado físico, passando do líquido para o vapor. Aí aqui eu tenho vários exemplos. Eu tenho um trocador de calor, gente, que ele é acoplado ao fundo da coluna. Eu tenho um trocadorzinho de calor, né, que é um refervedor. Ele está aqui do lado de fora, a coluna está aqui, tá? Esses são os mais clássicos. E tem um tipo chamado kettle. Kettle é porque a cabeça dele, do trocador de calor, ela é um pouquinho diferente. Se você reparar aqui, ó, ela tem um casco que primeiro cai, faz uma rampa aqui, né? E aí a gente tem esse formato característico que é um kettle. Aí eu coloquei um exemplo aqui de um equipamento que vocês provavelmente assistiram no vídeo, né? Que são os componentes, né? Que fazem parte desse tipo de equipamento. Quais são esses componentes, pessoal? A gente normalmente tem um casco. O casco é a parte externa do trocador de calor. Só que dentro dele, ele vai ter os tubinhos, né? Por que, Michele, ele tem vários tubinhos? Normalmente, a gente coloca muitos tubinhos, né, uma determinada quantidade, para aumentar a superfície de contato. E aí, nesse caso, eu estou aumentando a área de contato. Aumentando a área de contato, eu consigo variar mais a temperatura. Então, eu consigo umas faixas de temperatura que ele alcança maiores a partir do momento em que eu tenho uma determinada quantidade ali de tubos, né, que vai gerar uma área térmica maior. Bem, novamente aparece o termo chicanas. Nesse caso aqui, elas são essas pecinhas verdes. Novamente, pessoal, qual é a ideia? O líquido, ele entra aqui, ó, nesse bocal, e aí ele percorre. Só que como é que ele percorreria? Muito mais fácil para ele, ó. Ele entra e percorreria no fundo do casco. Olha quanto de área térmica eu estaria perdendo, né? Então, decidiu-se instalar chicanas ao corpo do trocador de calor para que possa direcionar o fluido e obrigar ele a passar pelo percurso, né, pelos obstáculos. Senão, o líquido ia descer, ia se arrastando pelo fundo e ia sair. Acabou. Aí eu perdi toda a minha região de troca térmica. Então, é muito importante essas chicanas, né, também nos trocadores de calor. A gente falou sobre elas na parte de tanque agitado. Aí a gente tem, normalmente, né, uma junta só para prender, né, o cabeçote ao corpo do trocador de calor, tá? Esse espelho, que está aqui, espelho fixo, né, é exatamente onde a gente prende os tubinhos. Então, aqui, cada, né, cilindrozinho desse fino é um tubo. Aí eu encaixo esses tubos aqui na região, tá? Para que a gente tenha esses apoios. Normalmente, a gente coloca esses espelhos aqui no centro também e no finalzinho, para apoiar o trocador de calor, os tubos dele, ao longo de todo o percurso, e a gente não ter problemas ali. Coloquei aqui os trocadores de calor, só para vocês verem, gente, que o trocador de calor ele acaba tendo um problema muito sério em relação à limpeza dele. Por quê? Porque esse trocador de calor, imagina limpar tubinho por tubinho, né? Conforme o fluido vai passando ali, ele vai o quê? Oxidando, aglomerando, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado. Então, tem muita pesquisa, gente, que estuda o tempo com o qual esses trocadores de calor, né, vão sofrer essas deposições, tá? Então, se você olhar aqui na primeira, né, na segunda imagem, você consegue ver tudo altinho aqui,
Isso aqui tudo altinho é o que ficou depositado nos tubinhos de ensaio. Nos tubinhos de trocador de calor. Aí aqui eu coloquei outros exemplos, né? Aqui dá para a gente ver aquilo que eu falei dos espelhos, ó. Eles colocaram vários intermediários, né? Para poder dar um suporte aos tubinhos que são encaixados aqui também. Aqui, gente, são resistências, né, térmicas formadas, colocadas no formato, deve ser para encaixar num determinado tubo, alguma coisa assim, que de maneira que vai funcionar também como um trocadorzinho de calor. Aqui também um trocadorzinho de calor pequenininho. Bem, esse é o kettle que eu tinha falado para vocês. Ele tem, gente, essa inclinação aqui na ponta. Ele é um vaporizador, né? A gente consegue vaporizar a amostra e ele tem esse formato aí diferente, tá? Bem, outro trocador de calor muito utilizado, né, é quando eu tenho apenas uma passagem por dentro do meu trocador de calor. Ao invés de eu ter vários tubinhos, né, que é o casco-tubo, a gente pode ter apenas uma passagem de ida, né, nesse caso, e que é o primeiro aqui, tá, gente? E por fora ele também vai passar no mesmo sentido. Esses daqui, né, a gente está falando que eles estão em correntes paralelas. Por quê? Ó, o fluido de fora entra e o fluido de dentro também entra na mesma direção. Então, eles são trocadores de calor de correntes paralelas. Nesse caso aqui, não é. São correntes opostas ou em contracorrente. O que acontece? O tubo do centro está entrando, né, da esquerda para a direita. E o outro tubo está entrando da direita para a esquerda. Então, você repara só pelas setinhas que eles estão em posições contrárias. Essas posições contrárias, um indo e o outro voltando, faz com que ele tenha, gente, o que a gente chama de correntes opostas ou trocador em contracorrente. Normalmente, esse segundo, a gente consegue obter temperaturas mais elevadas na troca térmica. Tá? Então, ele é muito utilizado, esse em contracorrente. Um está entrando e o outro, né, entrando da esquerda para a direita, o outro da direita para a esquerda. Aqui, uma imagenzinha de um trocador de calor, né, desse tipo, que tem um tubinho, né? Esse daqui, gente, ele ainda faz uma voltinha aqui, né? Então, ele tem um tubinho, que a gente chama. Aqui um trocador que, só para vocês verem a função daquelas chicanas. Lembra que eu falei que a gente tinha chicanas? Aqui, ó, são os espelhos que vão dar suporte aos tubinhos do trocador de calor. E essas bastinhas aqui, ó, são as chicanas. Qual é o objetivo? Direcionar o fluido, tá? Por quê? Porque ó, o fluido está entrando aqui, né? O que o fluido faria? É muito mais fácil eu ir por baixo. Então, ele seguiria reto aqui, saindo aqui. Aí, quando eu coloco as chicanas, né, eu não tenho como ir para frente aqui. O que eu faço? Eu vou subir com o fluido até transbordar, cair aqui. E assim sucessivamente, tá? Então, essa seria a ideia, né, do trocador desse tipo. Aí, gente, os arranjos são diversas formas, tá? Esse daqui, o que acontece? Ele acaba fazendo a entrada, faz um U e sai, a saída dos tubos. Daqui a pouco vai cair, tá, gente? Eu vou voltar com um novo código. Tá com menos de 1 minuto. Então, ele está fazendo apenas uma voltinha de um tubo em U. Nesse caso aqui, não, ó. Nesse caso aqui, ele está entrando, faz todo o caminho e vai cair numa nova, né? Numa nova tubulação, que vai cair na segunda parte do outro trocador de calor, tá? Então, ele acaba tendo, né, essas duas etapazinhas, que a gente repara, cai no segundo e sai. O outro, a mesma coisa, ó, sai aqui, vem, né? As setinhas dá para a gente ver um pouquinho melhor, tá? Eu tenho aqui o zigue-zague, que é o caminho obrigatório por causa das chicanas, e eu tenho o caminho dos tubos que estão dentro desse trocador de calor. Então, é importante vocês entenderem a função.